O que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Pense nisso. Se isso é verdade, por que você ainda não alcançou tudo o que deseja? Você passou anos acreditando nas coisas erradas? Sua mente foi programada para trabalhar contra você? Hoje, vou mostrar por que você pode ter desperdiçado 55 anos de sua vida pensando incorretamente. E como você pode mudar isso agora, focando exclusivamente em si mesmo e esquecendo o resto do mundo. Quantas vezes você se pegou olhando para a vida dos outros e se perguntando: por que isso não acontece comigo? Talvez você tenha olhado para o colega que recebeu aquela promoção antes de você, o vizinho que comprou o carro com o qual você sempre sonhou, ou até mesmo aquele amigo de infância que agora exibe uma vida aparentemente perfeita nas redes sociais. Toda vez que você faz isso, sem perceber, você entrega parte do seu poder para os outros. É como se você estivesse se dizendo: o que eu sou e o que eu tenho não é suficiente. E esse é um erro que pode custar décadas da sua vida. Napoleão Hill aprendeu cedo que a comparação é um veneno silencioso. Ele nasceu em uma cabana humilde, perdeu a mãe muito jovem e passou a vida cercado por dificuldades financeiras. Teria sido fácil culpar as circunstâncias ou se sentir inferior àqueles que nasceram em melhores condições. Mas ele escolheu um caminho diferente. Em vez de gastar energia olhando para fora, ele começou a olhar para dentro. Ele percebeu que a única coisa sobre a qual ele tinha controle absoluto eram seus próprios pensamentos. E isso mudou tudo. Pense por um momento, e se você fosse o centro do seu próprio universo, e se cada resultado que você deseja não dependesse do que os outros estão fazendo, mas apenas de quanto você escolhe acreditar e agir em sua própria visão? Não é exatamente isso que acontece? Quando você para de se medir pelo progresso dos outros, sua mente de repente fica mais clara e você começa a ver oportunidades que estavam lá o tempo todo, mas que a distração o impedia de ver. Esse é um erro estatisticamente comum. Pesquisas em psicologia mostram que a comparação social excessiva aumenta os níveis de ansiedade, reduz a autoestima e até mesmo afeta a produtividade. Em outras palavras, quanto mais tempo você gasta observando a vida dos outros, menos energia lhe resta para construir a sua própria. Você já parou para pensar quantas horas do seu dia são consumidas rolando a tela do seu celular, analisando, criticando ou invejando o que os outros estão fazendo enquanto sua vida permanece a mesma? Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da história, que começou na extrema pobreza, foi categórico sobre isso. Ele não perdia tempo se perguntando por que não nasceu com privilégios. Ele não invejava aqueles que estavam em uma posição melhor. Ele simplesmente focou toda a sua energia em construir no que ele acreditava. E foi precisamente essa disciplina mental que o levou de uma simples cabana na Escócia a comandar um império nos Estados Unidos. Isso não é inspiração vazia, é fato histórico. E agora eu pergunto a você: quanto tempo você continuará se colocando em segundo plano, medindo sua vida pela régua dos outros? Quanto tempo você permitirá que sua linha do tempo nas redes sociais determine se seu dia foi bom ou ruim? No dia em que você decidir colocar seus pés no centro do seu próprio universo, tudo muda, porque o foco traz direção. Quando você entende que cada segundo, olhando para fora, é um segundo a menos, construindo o seu futuro, a escolha se torna óbvia. Você começa a viver sua própria história, não as histórias dos outros. E não se engane, não é uma questão de ego, é uma questão de sobrevivência. Porque enquanto você gasta energia competindo em uma corrida que você nunca vencerá, já que todos correm em uma pista diferente, sua própria jornada está sendo negligenciada. O segredo é trocar a comparação pela criação. Pergunte menos: por que não eu? E mais: o que posso fazer agora com o que eu tenho? Essa simples mudança de foco
colocou homens e mulheres comuns em posições extraordinárias ao longo da história. A verdade é que você só começa a viver de verdade quando para de se comparar. E talvez este seja o primeiro grande passo para recuperar os anos que você passou pensando errado. Porque ninguém jamais o aplaudirá por ser uma cópia melhor de outra pessoa. Mas o mundo inteiro pode se surpreender com a autenticidade da sua própria criação. Thomas Edison falhou mais de 10.000 vezes antes de finalmente criar a lâmpada elétrica. 10.000 tentativas. Você já parou para pensar nisso? A maioria das pessoas não teria passado da terceira ou quarta tentativa antes de desistir e dizer: "Isso não é para mim, não vai funcionar." Mas Edison tinha algo que separa aqueles que sonham daqueles que alcançam. Uma crença inabalável. Ele acreditava tão fortemente no valor de sua ideia que nenhuma falha, nenhum riso escárnio e nenhuma crítica foram suficientes para fazê-lo parar. E é exatamente aí que reside a diferença entre aqueles que alcançam algo grandioso e aqueles que passam a vida inteira apenas desejando. Não é inteligência, não é sorte, nem mesmo talento. É crença. Porque sem crença, qualquer obstáculo parece o fim. Mas quando você realmente acredita, cada obstáculo se transforma em um degrau. Agora pense em si mesmo. Quantas vezes você desistiu porque achou que não estava pronto, ou porque os resultados não apareceram tão rapidamente quanto você gostaria? Talvez você tenha abandonado um curso porque parecia difícil, um projeto porque não deu certo imediatamente, ou até mesmo uma oportunidade porque achou que não era capaz. E o detalhe mais cruel é que muitas vezes você estava mais perto do que imaginava, mas por não acreditar, você deixou escapar. Pesquisas em psicologia positiva provam isso. Pessoas que cultivam crenças otimistas e confiantes têm 23% mais chances de alcançar seus objetivos do que aquelas que vivem presas na dúvida. Isso não é acaso, é causa e efeito. Porque aqueles que acreditam agem com mais consistência. E aqueles que agem com consistência inevitavelmente vão mais longe. Napoleão Hill dedicou sua vida a provar esse princípio. Ele entrevistou mais de 500 das pessoas mais bem-sucedidas de seu tempo, e todas, sem exceção, tinham essa característica em comum: uma crença inabalável de que alcançariam o que buscavam, mesmo que o mundo inteiro dissesse o contrário. Ele mesmo viveu isso. Durante anos ele foi criticado, chamado de sonhador, desacreditado por muitos. Mas ele manteve sua firme convicção de que sua missão era decifrar as leis do sucesso e ensinar milhões de pessoas ao redor do mundo. Se ele tivesse cedido à dúvida, talvez você nunca tivesse ouvido falar dele hoje. E aqui está um ponto importante. Acreditar não significa eliminar o medo. O medo estará lá. A dúvida aparecerá. A diferença é que quando você realmente acredita, essas vozes não têm o poder de pará-lo. Você continua seguindo em frente, mesmo com o coração acelerado. E esse movimento constante é o que transforma o impossível em possível. Então, eu pergunto, no que você acredita sobre si mesmo hoje? Você acredita que é capaz de aprender uma nova habilidade? De mudar sua situação financeira? De transformar sua vida? Ou ainda, existe uma crença lá no fundo de que não é para você? A resposta a essa pergunta pode determinar os próximos anos da sua vida. Quero lhe dar um desafio simples. Nos próximos 7 dias, toda vez que um pensamento de dúvida surgir, imediatamente substitua-o por uma afirmação de força. Pode ser algo como: eu sou capaz de aprender isso. Eu tenho o que é preciso. Eu posso alcançar isso. Faça disso um exercício diário. Você perceberá que, pouco a pouco, sua mente começará a se alinhar com a certeza em vez da hesitação. E quando isso acontecer, as portas que antes pareciam fechadas começam a se abrir. Imagine por um momento que você está navegando em alto mar, sem bússola, sem mapa, sem destino.
O vento muda, as ondas o arrastam e cada movimento que você faz não é nada mais do que uma reação às circunstâncias. Não há direção, não há controle, apenas improvisação. É exatamente assim que a maioria das pessoas vive suas próprias vidas, à deriva. Elas acordam, trabalham, pagam contas, resolvem problemas, mas nunca definem claramente para onde querem ir. E quando você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Mas quase nunca é o caminho que o leva aonde você realmente gostaria de estar. Agora olhe para as pessoas que transformaram suas ideias em legados. Todas elas tinham uma coisa em comum: clareza. Walt Disney, por exemplo, foi rejeitado inúmeras vezes, foi demitido de um jornal porque disseram que ele faltava imaginação, enfrentou falências e traições. Mas ele tinha um detalhe que ninguém podia roubar: uma visão cristalina do que ele queria construir. Ele viu em sua mente o que o mundo ainda não acreditava ser possível. Foi essa clareza que guiou cada decisão, cada tentativa, cada passo. E aqui está a grande pergunta: qual é a sua visão? Você já parou para escrever em preto e branco onde você quer estar nos próximos 5 anos? Porque a ciência já comprovou: aqueles que escrevem seus próprios objetivos têm 42% mais chances de alcançá-los. Parece muito simples, mas funciona porque quando você define um destino claro, seu cérebro começa a filtrar o mundo de forma diferente. Você começa a ver oportunidades que antes você ignorava, elimina distrações com mais facilidade e direciona energia apenas para o que realmente importa. Mas a maioria das pessoas não faz isso. A maioria das pessoas vive os sonhos dos outros, segue as expectativas da família, do mercado, da sociedade. E quando o dia termina, elas se sentem vazias. Já aconteceu com você de alcançar algo e, mesmo assim, sentir que não era o que você realmente queria? Isso acontece porque a meta não era sua, era um reflexo da pressão externa. E é por isso que a clareza não é um luxo, é uma necessidade. Napoleão Hill sempre enfatizou que um objetivo claramente definido é o ponto de partida de toda conquista. Ele mesmo viveu isso. Quando Andrew Carnegie o incumbiu de estudar os maiores gênios e líderes da época, Hill não tinha dinheiro, influência ou experiência, mas tinha a convicção absoluta de que aquela seria a missão de sua vida. Essa visão impulsionou Hill a perseverar por mais de 20 anos, até completar sua obra mais famosa, Pense e Enriqueça, que mudou a vida de milhões. Agora eu pergunto: quanto tempo você continuará à deriva, reagindo às ondas do acaso? Quando você assumirá o leme e definirá claramente o seu destino? Porque a maior tragédia não é perder um alvo alto, mas atingir um alvo pequeno em cheio. Você não precisa de sorte, você precisa de direção. E no dia em que você escolher claramente o que quer, tudo ao seu redor começará a conspirar para ajudá-lo a chegar lá. Abraham Lincoln é lembrado como um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos, mas poucos percebem que sua jornada foi marcada por derrotas e tragédias pessoais que poderiam ter destruído qualquer um. Ele perdeu eleições repetidas vezes, faliu nos negócios e enfrentou a dor de perder entes queridos. Tudo apontava para que ele fosse apenas mais um homem derrotado pelo destino. Mas não foi isso que aconteceu. Lincoln escolheu um caminho diferente. Ele decidiu perseverar. Ele entendeu que o fracasso não era um veredicto final, mas apenas um capítulo no processo de aprendizagem. E essa é precisamente a grande lição. Você já reparou como a maioria das pessoas encara um obstáculo? Quando algo dá errado, quando perdem um emprego, quando um relacionamento termina ou quando um projeto não sai como o esperado, a reação imediata é pensar: isso não é para mim. É como se cada queda fosse uma prova de incapacidade, quando na realidade é o contrário. Cada queda é um treinamento para a vitória. A diferença entre aqueles que chegam longe e aqueles que caem pelo caminho é simples. Alguns param no primeiro tropeço,
Outros usam o tropeço como um trampolim. Agora pense em si mesmo. Quantas vezes você parou de tentar porque as coisas ficaram difíceis? Quantas vezes você acreditou que uma porta fechada era o fim, quando na verdade era apenas uma redireção? Estudos mostram que pessoas resilientes não sofrem menos que outras, mas interpretam os desafios de forma diferente. Onde muitos veem um muro intransponível, elas veem um degrau a ser subido. E essa mentalidade faz toda a diferença. Se você observar qualquer grande história de superação da adversidade, verá o mesmo padrão. O sucesso raramente vem na primeira tentativa. Ele é forjado na persistência, na coragem de levantar-se uma vez, 10 vezes, 100 vezes, se necessário. E cada vez que você persevera, não é apenas a situação que muda, é você quem se fortalece. É como se cada obstáculo fosse uma academia invisível, moldando sua capacidade de resistir, adaptar-se e reinventar-se. Então eu pergunto, você desistiu muito cedo? Você confundiu um teste temporário com uma sentença perpétua? A verdade é que não há crescimento sem desafio, e não há vitória sem persistência. O caminho para seus objetivos não será linear. Ele terá curvas, buracos e tempestades. Mas é precisamente nessas tempestades que você constrói o músculo emocional que sustentará suas maiores conquistas. O segredo não é desejar uma vida sem dificuldades. Isso é impossível. O segredo é desejar a força para superar cada dificuldade e emergir do outro lado melhor preparado. E é isso que separa as pessoas comuns dos grandes líderes e grandes realizadores. A persistência não garante que o caminho será fácil, mas garante que você irá muito mais longe do que aqueles que escolheram desistir. E no final, quando você olhar para trás, perceberá que foram precisamente os momentos mais difíceis que deram mais valor às suas vitórias. A comparação é um dos maiores ladrões de energia que existe, e o mais perigoso é que ela parece inofensiva. Você abre as redes sociais, vê alguém que conquistou algo que você também queria e, sem perceber, começa a se sentir pequeno. É como se a vida daquela pessoa fosse a prova de que a sua não é suficiente. Mas o que você esquece é que o que você está vendo é apenas um retrato, uma vitrine cuidadosamente organizada. Você vê o resultado, mas não vê os bastidores, não vê o preço pago, não vê os sacrifícios e fracassos escondidos atrás de uma foto sorridente. Ray Kroc, o homem que transformou um pequeno restaurante dos irmãos McDonald em uma das maiores redes de fast food do mundo, sabia disso muito bem. Ele não perdia tempo olhando para os concorrentes. Ele não perdia tempo medindo o que outros empreendedores estavam fazendo. Seu foco era totalmente na visão que ele carregava dentro de si. Enquanto muitos estavam ocupados comparando, ele estava criando. E é por isso que seu nome entrou para a história. Mas pensem como a maioria das pessoas age. Quantas vezes você parou de começar algo porque outra pessoa estava aparentemente mais à frente? Quantas vezes você pensou, não vou abrir meu negócio, já existem muitas pessoas fazendo isso? Ou, não vou tentar essa vaga, existem pessoas mais qualificadas? É precisamente nesse ponto que a comparação se torna uma prisão invisível. Ela não apenas rouba sua energia, mas também paralisa sua ação. E existem dados para confirmar isso. Estudos sobre o impacto do uso excessivo de redes sociais mostram que quanto mais tempo passamos observando a vida dos outros, maior a insatisfação com nossas próprias vidas. A comparação constante aumenta os sentimentos de frustração, inveja e até sintomas de depressão. Em outras palavras, quanto mais você se distrai com o sucesso dos outros, mais longe você fica de escrever a sua própria história. Napoleon Hill disse que cada vez que você dá sua atenção ao progresso dos outros, você está renunciando a parte do seu poder pessoal. Porque sua energia vai para fora, quando deveria ser direcionada para dentro.
para o que realmente importa, seu caminho, sua visão, seu objetivo. É como se você fosse o sol do seu universo, mas em vez de brilhar, estivesse tentando imitar a luz de outra estrela. Agora pare e reflita. Você já percebeu como cada pessoa tem um tempo diferente para florescer? Algumas crescem rapidamente, outras levam anos. E não é porque alguém chegou antes de você que você não chegará também. A vida não é uma corrida onde o primeiro a cruzar a linha de chegada vence. É um processo individual, onde o único oponente que você precisa superar é a versão de si mesmo de ontem. A verdade é simples, você nunca viverá plenamente enquanto continuar olhando para os lados. No dia em que você decidir focar em sua própria jornada, a frustração dará lugar ao progresso. Porque sucesso não é vencer a corrida de outra pessoa, é terminar a sua com integridade, paixão e propósito. E quando esse dia chegar, você perceberá que não precisou invejar ninguém, porque já tinha dentro de si tudo o que precisava para construir algo único. E é aqui que muitas pessoas se perdem. Quantas vezes você adiou algo esperando o momento certo? Talvez você já tenha dito a si mesmo: vou começar quando tiver mais dinheiro. Vou mudar quando me sentir pronto. Vou agir quando tudo estiver perfeito. Mas o que você não percebe é que esse momento ideal nunca chega. As condições nunca serão totalmente favoráveis, porque sempre haverá incertezas, riscos e dúvidas. A diferença é que enquanto você espera, a vida segue. As oportunidades vão embora. E o tempo, esse recurso que você nunca terá de volta, se perde para sempre. Napoleon Hill disse que o mundo não recompensa intenções, ele recompensa ações. E essa é uma verdade brutal. Você pode ter ideias incríveis, pode sonhar com uma vida completamente diferente, pode até planejar em detalhes minuciosos. Mas se você não agir, tudo isso é apenas imaginação. E então surge a pergunta que pode doer: quantos dos seus sonhos morreram simplesmente porque ficaram presos no reino da intenção? A ciência também comprova isso. Estudos sobre comportamento mostram que pessoas que tomam decisões rápidas, mesmo sem ter todas as informações, tendem a ter melhores resultados do que aquelas que ficam paralisadas na busca da certeza absoluta. Porque aqueles que agem aprendem no processo, ajustam seu caminho e acumulam experiência. Aqueles que esperam, além de não conquistar nada, também perdem a confiança em si mesmos. É como se cada decisão não tomada fosse mais uma prova de que você não acredita em seu próprio potencial. E o mais curioso é que, muitas vezes, você já sabe o que precisa fazer. Lá no fundo, você sente qual é o próximo passo, mas você hesita. E quanto mais tempo você leva para agir, mais o medo cresce, mais a dúvida se fortalece, maior a chance de desistir aumenta. O antídoto para isso é simples: decisão. Não a decisão perfeita, mas a decisão em movimento, porque cada pequeno passo abre caminho para o próximo. É como construir uma escada. Você nunca terá todos os degraus prontos, mas precisa colocar o primeiro para que os outros existam. A vida não é definida pelo que você sonhou ou pelo que você planejou, mas pelo que você fez. No final, não é a intenção que conta, é a ação. E se você tiver a coragem de agir agora, mesmo com medo, mesmo sem certeza, você perceberá que o mundo começa a responder de uma forma que parecia impossível enquanto você estava apenas esperando. O poder de transformar sua história não está no que você pensa em fazer amanhã, está no que você escolhe fazer hoje. Enquanto você continuar gastando energia olhando para os outros, você perderá a chance de construir sua própria história. Seu foco deve estar em você, porque é aí que reside o verdadeiro poder de transformação. Nunca se esqueça: o que a mente do homem pode conceber e acreditar pode ser alcançado. E se você estiver faminto por ainda mais crescimento,
O próximo vídeo que aparecer na sua tela o levará um passo adiante em sua jornada rumo à sabedoria, ajudando você a se tornar 1% melhor do que você é agora. Muito obrigado por se juntar a mim e nos vemos no próximo.